O Bolsonaro, não, isso é inacreditável. Ele contratou um advogado que até ontem falava que ele tinha dado um golpe de estado e merecia ser preso. Agora mudou de opinião, tudo, falou que não é bem assim, tá tentando desconstruir o relatório. Claro, né? Pagando você fala qualquer coisa. Se eu me pagar, eu falo qualquer coisa, menos que o meu cabelo é feio, porque isso, claro, é impossível. Mas aí a defesa do Bolsonaro, os outros integrantes, tá tudo rachado. A defesa do Bolsonaro tá completamente rachada. Os aliados estão falando assim: pô, mas como você contratou esse cara? O STF vai usar as falas dele contra você. É um total desespero. E mesmo que ele tente desconstruir o relatório da Polícia Federal, o relatório foi muito bem feito. Porque ali pode não ter uma bala de prata, ou seja, aquela prova cabal contra o Bolsonaro, que a gente sabia desde o início que não haveria mesmo. Porque o Bolsonaro quis dar uma de Joãozinho sem braço. Mas aí qual é o lance? Há toda uma construção do relatório mostrando que o ex-presidente tinha ciência de tudo o que acontecia. E pelo fato de ele ser o presidente da república, ele não poderia ter deixado aquilo acontecer. Quero ver esse advogado do Bolsonaro novo lidar com isso. Na minha opinião, não vai. Coloque nos comentários se você acha que o advogado do Bolsonaro vai conseguir reverter o relatório da Polícia Federal. Você gostou desse relatório? Coloque nos comentários. Ponto 2. Até que ponto vai atrapalhar o advogado antes de ter falado que o Bolsonaro era culpado, agora o Bolsonaro é inocente? Qual acesso a provas que ele teve, sendo que tudo tava na mídia? Não acredito nisso. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso em 2025? Tem que dar risada. Deixa sua risada aqui. Deixa o seu kkkk ou o seu RS. Quero muito que você deixe sua risada nos comentários. Deixa o like se você gostou dessa fala do advogado acusando o Bolsonaro. E se inscreva no canal. Não, é impressionante. Pra ter um advogado desse, nem precisa de Xandão, né? Nem precisa ter. O novo advogado do Bolsonaro, ele chama Celso Villardi. É um advogado já com bom criminalista famoso, com bom trânsito no judiciário, bom trânsito no STF, já pegou outros casos. Defendeu o pessoal da Americana, tava na Operação Castelo de Areia, tava na Operação do Mensalão, já tava há muito tempo no STF. E agora, no STF não, no meio criminal. E agora o objetivo dele é desconstruir a defesa do Mauro Cid. Parece... acho que é sangue. Não, não é não. Parece que ele está tentando desconstruir a delação premiada do Mauro Cid. É baseado só em ilações, em depoimentos, não tem provas, porque não existem provas contra o Bolsonaro, porque ele não cometeu golpe de estado, ele não organizava nada, porque ele só faltou ele falar, porque ele é um broxa cor e tonto, não tem como ele organizar algo do tipo. É o que ele tá falando. E ele vai falar o seguinte, olha, antes, eu até tinha uma opinião contrária, mas agora que eu vi... agora que o Bolsonaro tá me pagando, eu tive que mudar minha opinião, claro. Mas antes ele falava, olha, tinha indícios fortes que o Bolsonaro tentou cometer um golpe de estado. É impossível ele não ser punido. E ele assinou até um manifesto em favor da democracia. Agora, o pessoal da defesa do Bolsonaro, os aliados, falam assim, pô, vocês vão colocar esse cara dentro da defesa, o STF vai usar as falas antigas dele para desacreditá-lo agora. Não faz sentido. Quem teve a brilhante ideia de contratá-lo para incorporar a defesa junto com o Paulo Cunha, que falou um monte de bobagem também, quis jogar a culpa no Braga Neto, aumentou uma grande quantidade de... Olha, essa defesa do Bolsonaro não para em pé. E não tô nem falando em pé em termos de tese jurídica. Não para em pé porque tá todo mundo rachado. Ninguém se entende ali. O Paulo Cunha, que era o antigo, tá na equipe ainda, mas era o principal, agora já não é mais, porque quem vai organizar a defesa é o Celso Villardi, falou ao vivo, na Globo News, que haveria uma tentativa de dar um golpe dentro do golpe. Porque o plano Punhal Verde e Amarelo colocaria ele em um gabinete de crise. E nesse gabinete de crise, o Bolsonaro não estaria presente, somente quem? Os militares, o Braga Neto, o Heleno e os outros. O Vacef, que na minha opinião é o melhor advogado de todos, eu tenho inveja dele porque ele tem cabelos pretos e meu cabelo tá ficando branco. Ele chegou e falou assim, cara, como que vocês estão falando isso? Vocês são muito burros. Porque você tá jogando o Bolsonaro contra os militares. Os caras vão fazer delação premiada contra você. Você só tá incitando delação premiada. Para de ser jumento. O que você tá fazendo? Então a defesa tem problemas. A única coisa parece que eles estão tentando ter ali uma espécie de coerência é com relação à distinção em estado de defesa e golpe de estado. Porque o Bolsonaro, ele confessa que houve discussão sobre estado de defesa, artigo 142, essas coisas todas, para tentar distinguir o que é uma discussão dentro da Constituição e o que é uma discussão fora da Constituição. Bolsonaro fazia a discussão dentro da Constituição. Os militares faziam fora da Constituição. Mas não tem muita diferença, porque você está jogando a culpa nos militares. É impressionante.
E se o advogado acha que ele vai conseguir desfazer ou desconstruir o relatório da Polícia Federal, não vai. O relatório, inclusive, vai ter aí alguns adendos, vai ter uma leve modificação pelo que foi informado pelo G1. E esse relatório, ele foi muito bem construído. Por quê? A gente sabe que não haveria nenhum tipo de bala de prata para pegar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro nunca deu uma ordem direta. O Bolsonaro, ele é esperto. Ele deu uma de João sem braço. Ele não falava nem que sim, não falava nem que não, mas ele fomentava. Por que ele fazia ou ele adotava esse tipo de postura? Porque se o golpe de Estado desse certo, ótimo, ele se beneficiaria. Se o golpe de Estado desse errado e os golpistas fossem presos, ele falaria: eu não participei, eu não falei, foram eles que fizeram, me tire dessa, que é o que ele está fazendo agora. Só que na condição de presidente da República, ele nunca poderia ter tido esse tipo de postura. Ele deveria ter debelado. Ele deveria ter preservado a República, o que ele não preservou. E o relatório mostra isso. O relatório pode mostrar planos espaçados. Havia o plano punhal verde e amarelo, que não se conectava com esse plano aqui, que não se conectava com esse outro, que não se conectava com esse outro aqui. Porque para a construção de um golpe de Estado, você precisa ter um encadeamento de fatores e fases. Planos conectados. Os planos do Bolsonaro, eles eram desconectados. Você não tinha um plano A para levar o plano B, para levar o plano C, não. Era tudo muito espaçado. Só que mesmo que não houvesse a possibilidade de você juntar tudo em um grande golpe de Estado, um grande plano de golpe de Estado, o Bolsonaro sabia disso tudo. E na condição de presidente, ele não poderia ter permitido que isso acontecesse. Por quê? Porque a permissividade dele levou a quê? Ao bloqueio das rodovias no segundo turno, ao 8 de janeiro, a ataques às instituições republicanas. E por isso que ele vai ser preso, porque ele sabia de tudo e nada fez. A Polícia Federal identificou 6 núcleos de atuação. 6! Ele era o grande chefe dessa organização. E o que ele fez para coibir esses núcleos? Nada. Ele insistia em teses, ou ele insistia que o próprio partido dele entrasse com ação no TSE para contagem de votos, cancelamento de votos, como o Valdemar Costa Neto fez. Então ele sabia que estava certo, porque o Ministério da Defesa, que era de um general dele, o general Paulo Sérgio, falou para ele: cara, não tem problema nenhum não, mas ele insistia nisso. Então ele corroía o nosso sistema, o nosso TSE, corroía o nosso sistema de votação e levava uma questão de dúvida e caos para a sociedade. Por isso ele vai ser preso. Por isso que o relatório, ele é um bom relatório. Porque esmiuça a atuação de Bolsonaro na organização criminosa. E ele próprio confessou a uma rádio que ele discutia estado de sítio e estado de defesa. Ora, se ele tinha esse tipo de discussão, ele fomentava os outros a discutirem também, a pensarem fora, ou a terem outro tipo de pensamento. Naquela reunião que o Mauro Cid divulgou, ele chegou e falou: nós precisamos fazer uma coisa, ou a gente vai perder. O que é fazer alguma coisa? Na sua opinião, fazer alguma coisa pode ser dar um golpe de Estado. Na minha opinião, é aumentar o valor do Bolsa Família. Na opinião do Paulo Guedes, é cortar despesa. Na opinião do Sachida, é fazer obras de infraestrutura. Cada um tem uma opinião sobre isso, mas não era clara a fala do Bolsonaro. Era sempre uma fala dúbia para fomentar exatamente esse tipo de ambiente. Para depois, se desse certo o golpe, beleza, deu certo, hein? Tô na boa. Mas se não desse, não falei nada também. Por isso que o advogado pode falar à vontade. Mas o próprio advogado já condenou o Bolsonaro previamente. Quem precisa de Moraes quando se tem um Celso Villard?